A cada semana, uma entrevista mostrando o que você faz para o desenvolvimento da sua cidade e região. A sua colaboração, a sua participação, as suas ideias, a sua realização. Atitude Empreender. Sejam bem-vindos ao Atitude Empreender. E hoje vamos conhecer a história da empresa Jammer, uma empresa que está em funcionamento na nossa cidade já há 42 anos. Fundada pelo senhor João Medina e representada aqui hoje por uma de suas filhas, a Silene, e também pelo Carlos Roberto. Sejam bem-vindos. Obrigada. Fala pra gente do grande idealizador da Jammer, o seu pai. Como é a história dele? Fala pra gente do início, como é que foi o processo de vir para Poços. Conta essa história pra gente. Meu pai, com 10 anos de idade, ele começou a trabalhar como aprendiz de alfaiate. Naquela época necessitava trabalhar com uma idade baixa. E aos 18 anos, após concluir o tiro de guerra, ele ficou 6 anos em São Paulo, trabalhando lá como alfaiate, e voltou para Pinhal. Acabou se casando, já estava namorando com a minha mãe um tempinho, que é a dona Leni, que a gente fala que ela é o braço direito e esquerdo e as duas pernas dele, que sempre o apoiou. E eles começaram fazendo roupa sob medida em Pinhal. Trabalhavam em casa, costurando shorts, calça, tudo. E em 1971 ele conheceu o Jairo Roberto de Lima de Andradas. Se tornaram amigos e nós estávamos passando uma situação financeira com muitas dificuldades, onde o Jairo propôs a ele uma sociedade aqui em Poços de Caldas. Foi onde surgiu a Jammer em 1972. A partir daí, então, começa a empresa em Poços. No início, a Jammer começou com uma loja, uma alfaiataria ou uma confecção? Ela começou com uma alfaiataria. O cliente ia lá, escolhia o tecido, tirava as medidas. Depois, uns 10 dias, o cliente retornava para pegar a calça. E nessa época que ele veio para cá, ele teve que conquistar muito espaço e a credibilidade dos clientes. É uma pessoa que veio de fora, sem conhecimento nenhum, sem nenhum amigo dentro da cidade. E ele foi fazendo com carisma, com a dedicação, com a responsabilidade dele, ele foi formando a clientela da Jammer. E por que escolheu Poços de Caldas? Era uma cidade que estava em crescimento na época, em 1972. E por ser perto, 1 hora de Pinhal, meia hora de Andradas, eles optaram por vir para cá. Quando o seu pai, o senhor João, veio para Poços, ele veio sozinho, ou já veio com a família, ou a família ficou em Pinhal e ele trabalhando aqui? Como é que foi esse processo de transição de vir a família para Poços de Caldas? No começo ele veio sozinho. Passamos por muitas dificuldades aqui, onde ele dormia no próprio local de trabalho. Depois de 6 meses que ele estava aqui em Poços, ele resolveu nos trazer para cá. Na época, eu e minha irmã Silvana estudávamos, então ele arrumou uma escola, alugou uma casa, que eu lembro direitinho, na rua Rio Grande do Norte até, foi a primeira residência nossa aqui em Poços. E depois de tudo prontinho, ele foi nos buscar. Eu até lembro de uma história assim, que eu falo que a gente não esquece. Nós íamos numa DKV, que meu tio tinha, e minha avó trazendo comida para cá, porque a gente viajou à noite, fizemos uma mudança à noite. Então ele ficou um tempo, ele ia para Pinhal aos sábados à noite e retornava aos domingos, ia de ônibus e depois voltava para cá. E nós ficamos lá esses 6 meses. 6 meses nessa rotina dura. De onde surgiu a ideia do nome Jammer? A Jammer, o Jairo, Jammer é do Jairo, Medina é do sobrenome nosso e o R é um resultado positivo que eles sempre tiveram aquela fixação de que ia dar certo. Isso aí vai dar certo. Então o R é um resultado positivo. Desde muito jovem, tanto você quanto a sua irmã
participaram do processo de trabalho na confecção, né? Vocês trabalhavam na confecção fazendo algumas atividades já quando criança, né? E como que era esse processo nesse período? A minha mãe trabalhava junto com meu pai, sempre trabalhou. E nós estudávamos um período e no outro período em que era para ficar em casa, meu pai nos levava para a fábrica, onde a gente ajudava de alguma forma, cortava linha, varria um chão. E tinha recompensa no final de semana, que era uma mesadinha, então onde a gente podia ir no cinema, podia tomar um sorvete, mas tinha que trabalhar, tinha que fazer alguma coisa para merecer isso. Isso foi muito bom, nós começamos cedo, aprendemos a trabalhar, aprendemos a ter responsabilidade. Eu acabei passando isso para meus 3 filhos, que hoje trabalham desde 16 anos também. É um aprendizado, o trabalhar faz bem. É um processo aí de 42 anos, então você acredita que esse envolvimento desde criança foi um fator assim decisivo para que tivesse essa prosperidade durante todo esse tempo? Eu acredito. Eu acredito que você gosta do que você faz, você pega amor naquilo e você cria uma responsabilidade muito grande. Você tendo a responsabilidade, tendo a dedicação, você prospera. E como que você faz para transferir isso para os seus filhos hoje? Passando toda a fase, conversando com eles, passando o que eu passei, contando toda essa história nossa, que eu acho que é uma história muito bonita, e fazendo eles enxergarem que tem que lutar. Quando seu pai iniciou a Jammer, quais são as maiores dificuldades que você acredita que ele encontrou? Dificuldade sempre tem, né, Sérgio? Dificuldade, eu falo que se você não souber lidar com elas, não for persistente, eu acho que foi mais em introduzir a marca Jammer, fazer com que o povo acreditasse naquilo, que é uma mercadoria com qualidade, com bom preço, que é feita, começou com uma família e hoje nós temos aí muitos colaboradores. No início, então, vocês, uma vez conquistado essa etapa, né, de produzir a roupa, vocês entraram no processo de ter que vender, né? Como é que foi montada a estratégia de venda, a logística, a distribuição? Como que foi feito esse processo? Esse daí começou assim, um amigo do seu João precisava trabalhar, precisava vender. O que ele começou a fazer no começo? Ele pegava as peças que o seu João fazia sob medida e começava a vender nas cidades vizinhas. E começou a dar resultado. Nisso daí ele começou a ter que colocar mais gente para começar a atender aos clientes, aos pedidos que esse amigo dele trazia. Foi da onde que começou a passar de alfaiataria para uma pequena fábrica. Que aí dessa pequena fábrica que começou a surgir mais clientes, mais vendas, mais produção. Começou a aumentar as vendas. Nisso daí as vendas impulsionou o crescimento da indústria. Que aí passou a ser uma indústria. Nisso daí, a indústria começou a ter mais representantes, a logística, os representantes mesmo, depois das peças prontas, levavam para os clientes, até chegar no patamar que é hoje, né? Que é muito mais transportadora que faz a logística nossa. Que faz essa distribuição. A confecção foi crescendo, se tornou uma indústria, né? Uma indústria de confecções. E num determinado momento essa sociedade ela se desfez, né? E aí então deu-se início a uma nova etapa. No próximo bloco nós vamos conversar sobre isso. Como é que foi esse momento, né? Onde vocês iam crescendo e de repente tinha uma sociedade, ela foi interrompida. Como que vocês fizeram? Como que foi a retomada desse crescimento? E como fizeram o negócio andar para frente? Porque mesmo a sociedade sendo desfeita, né? A empresa foi andando, cresceu muito como indústria, mas também apresentou um crescimento no setor de lojas, né? Que hoje nós temos, além da indústria, nós temos aí uma representação voltada para a venda direta ao consumidor, que são as lojas. Nós vamos para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.